Você já acordou de madrugada sem saber por quê? O quarto está escuro, a casa está quieta, todo mundo dorme, mas você não consegue. Tem alguma coisa pesando. Pode ser uma conta que não fecha, uma conversa que não saiu da cabeça, uma situação no trabalho que não tem solução clara, ou às vezes nem tem nome, é só um peso difuso, uma inquietação que não vai embora. E o pior não é à noite, o pior é de manhã, quando você abre os olhos e antes mesmo de lembrar de mais nada, aquela sensação já está lá, como se a preocupação tivesse dormido do seu lado e acordado junto com você. Se isso faz sentido para você, este vídeo foi feito para você, porque a palavra de Deus tem algo a dizer para exatamente esse momento. E hoje, vamos abrir essas páginas juntos. A ansiedade tem muitos rostos. Tem o rosto de quem trabalha o dia inteiro, chega em casa exausto e mesmo assim a cabeça não desliga. Os pensamentos ficam rodando em loop. E se eu perder o emprego? E se não der certo? E se eu não der conta? Tem o rosto de quem sorri na foto, responde bem nas mensagens, parece estar bem para todo mundo, e por dentro sente que está sustentando um peso que ninguém vê. Tem o rosto de quem vai à missa todo domingo, reza o terço, tem fé, e ainda assim sente culpa por ser ansioso, porque alguém em algum momento disse que ansiedade é falta de fé, que quem confia em Deus de verdade não tem esse problema. Preciso te dizer uma coisa importante antes de continuar. Isso não é verdade. A Bíblia está cheia de pessoas com fé profunda que conheceram o peso da ansiedade. Davi, que era homem segundo o coração de Deus, escreveu: "A angústia oprime o meu coração, tirai-me das minhas tribulações." Salmo 25, versículo 17. Pedro, que caminhou sobre as águas, escreveu: "Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E Paulo, do qual falaremos mais neste vídeo, escreveu sobre paz numa época em que estava preso, aguardando julgamento, sem saber se viveria ou morreria. Ansiedade não é sinal de fé fraca, é sinal de que você é humano, e Deus sabe disso melhor do que ninguém. Agora presta atenção em algo que talvez você nunca tenha percebido. Paulo não disse, não sinta ansiedade. Ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. E então imediatamente explicou o que fazer com esse peso. Oração, súplica, ação de graças. São 3 movimentos diferentes, e cada um deles importa. A oração é o relacionamento, é chegar diante de Deus, não com uma lista de pedidos, mas como um filho que entra no quarto do pai e simplesmente está lá, presente, confiante de que foi recebido. A súplica é o grito específico. É você, no escuro das 3 da manhã, dizendo: "Pai, é essa conta, é essa situação no trabalho, é esse medo que não vai embora. Estou trazendo isso para você agora." Deus não se assusta com a especificidade da sua dor, Ele a quer nomeada. E a ação de graças, essa é a mais difícil. Paulo pede que você agradeça antes de ver a resposta. Não porque o problema vai desaparecer, mas porque você confia em quem está ouvindo. Isso não é ingenuidade, isso é fé adulta. E o que Paulo promete depois desses 3 movimentos não é o problema desaparecer. Ele promete algo mais profundo, uma paz que guarnece, como soldados protegendo uma cidade por dentro das muralhas. A paz de Deus não espera a tempestade acabar para chegar. Ela entra enquanto a tempestade ainda está acontecendo. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Se até aqui você reconheceu algo do que foi dito, se você pensou, é isso que eu sinto, escreve nos comentários a palavra paz. Não precisa explicar, só a palavra. Quero que você saiba que não está sozinho nessa madrugada. E quero que quem vier depois encontre nos comentários a prova de que muita gente estava exatamente onde você está e encontrou amparo aqui.
Mas não foi só Paulo que falou sobre isso. Jesus, no Sermão da Montanha, dedicou um bloco inteiro a falar diretamente sobre a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Ele diz: "Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que comereis ou bebereis, nem com o vosso corpo, com o que vestireis." E então ele faz algo muito característico do jeito de Jesus ensinar. Ele não dá uma ordem e vai embora. Ele senta do seu lado e aponta para a janela. "Vede as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas?" Jesus está dizendo: olha ao redor. A criação inteira é uma evidência de que Deus provê. Cada pássaro que você já viu voar é uma prova silenciosa de que o Pai não abandona aquilo que criou. E então ele faz a pergunta que corta fundo: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? Em outras palavras, pense em tudo que você já resolveu se preocupando. Pense em todas as madrugadas que você ficou acordado antecipando problemas que nunca aconteceram. Pense em todo o peso que você carregou por cenários que nunca se realizaram. A preocupação não construiu nada, não adicionou 1 centímetro à sua vida, só tirou. E Jesus não diz isso para te culpar, diz para te libertar, porque logo depois vem a frase que é o coração de tudo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. O remédio para a ansiedade, segundo Jesus, não é resolver todos os problemas antes de descansar. É mudar o centro, é colocar Deus no centro e deixar que tudo o mais encontre seu lugar ao redor dele. Tem um salmo que Davi escreveu que eu quero deixar aqui para você, não como curiosidade, como oração. Salmo 55, versículo 23. Lança sobre o Senhor o teu fardo, e ele te susterá. Uma palavra, mas que carrega tudo. Lança, não segura, não controla, com cuidado para não parecer fraqueza. Lança, com a força de quem não aguenta mais carregar sozinho. Deus não está pedindo que você chegue arrumado, com as palavras certas, com a fé em ordem. Ele está pedindo que você chegue, do jeito que você está, com o peso que você tem, na hora que você precisar. Pedro confirma com aquela frase que já citamos no início, mas que agora faz mais sentido do que nunca: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Toda a vossa ansiedade. Não a parte bonita, não só o que parece espiritual o suficiente para levar para a oração. Toda. O medo do futuro, a insegurança que você não conta para ninguém, o cansaço de precisar parecer forte, a sensação de que está carregando coisas demais para um só par de ombros. Tudo isso tem endereço, e esse endereço tem nome. Talvez você não consiga resolver hoje o que está te tirando o sono, mas você pode fazer uma coisa agora mesmo. Pode parar por 1 minuto e dizer: Pai, eu não sei como isso vai se resolver, mas eu te entrego, eu confio, não porque você tem certeza do resultado, mas porque você escolhe confiar em quem tem. Se este vídeo chegou até você hoje, eu acredito que não foi por acaso. Talvez alguém tenha compartilhado, talvez você tenha buscado algo e encontrado isso. De qualquer forma, você está aqui, e a palavra está aqui com você. Guarda esses versículos. Não precisa memorizar, só guarda o endereço. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Salmo 55, versículo 23. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. São âncoras, e âncoras existem para ser lançadas quando a tempestade chega. A paz de Cristo não é o fim da tempestade, é a âncora dentro dela. Se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se no canal. Toda semana a palavra de Deus vai ao encontro de uma dor real da vida, sem julgamento, sem respostas fáceis,
Só a Escritura falando com você. Na semana que vem, vamos falar sobre uma das dores mais silenciosas que existem. A dor de perder alguém que você amava. A saudade que chega sem avisar. O vazio no lugar da cadeira que era dele. Do perfume que você ainda sente. Da voz que você ainda ouve na memória. A Bíblia não foge dessa dor. Ela olha de frente. E o que as Escrituras dizem sobre o luto é mais honesto, mais profundo e mais acolhedor do que qualquer coisa que você já ouviu. Até lá!